O contato no agora é com o ministro da Educação e Cultura, deputado federal Mendonça Filho, do DEM. Ministro, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaíba. É um prazer estar com vocês aí na manhã de hoje. Antes da gente falar de educação, a primeira polêmica que surgiu no Ministério foi a fusão da Cultura com o Ministério da Educação. Para o senhor, isso está solucionado com a nomeação de uma secretária de Cultura de peso, ou nós teremos ainda vários enfrentamentos, porque os artistas estão se reunindo a todo momento e estão aí, segundo eles, exigindo a volta do Ministério da Cultura como independente no futuro próximo? Para mim, eu acho que se não está solucionado, pelo menos a solução está encaminhada para a solução, que envolve naturalmente o diálogo, a conversa. A gente tem sempre disposição para o diálogo e para a conversa, para que a gente possa esclarecer e convencer que claramente a questão da fusão entre educação e cultura não vai comprometer, e não é o propósito, os trabalhos tanto na área da educação como na área da cultura também, que já no passado teve, vamos dizer assim, esse mesmo formato de estrutura organizacional e estrutura administrativa. O que a gente quer ter é uma Secretaria Nacional de Cultura independente, mesmo vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, mas que tenha autonomia administrativa, financeira e orçamentária para desenvolver os projetos nas áreas culturais, promovendo a cultura em todo o país. Então, eu acho que está se fazendo uma tempestade em copo d'água. Muitas vezes no Brasil, infelizmente, se leva em consideração muito mais símbolos do que propriamente a realidade. Não adianta você ter um Ministério da Cultura esvaziado e praticamente sucateado e quebrado. O atual tem R$ 1,5 bilhão de reais, para ser preciso, R$ 1,580 bilhões de restos a pagar no orçamento de 2015, o que mostra claramente que o governo, com a estrutura antiga, não estava conseguindo oferecer e garantir as respostas adequadas para a atividade cultural em todo o país. Museus com pagamentos de água e luz atrasado, telefone cortado, enfim, um caos absoluto. O que a gente quer é reestruturar para que a política cultural associada à política educacional possa ter vida, força e cada vez mais sintonia com quem faz cultura no Brasil. Artistas, produtores, pesquisadores, enfim, quem consome e promove a cultura também, a própria população brasileira. Ministro, Lei Rouanet, como é que vai funcionar no governo Temer? A Lei Rouanet vai ser absolutamente preservada. O que a gente puder fazer será no sentido de aprimoramento. O mesmo acontecerá também com a lei que incentiva o chamado audiovisual, programações relacionadas principalmente com o cinema. Então, não há comprometimento das atividades mais importantes, os projetos mais significativos do antigo Ministério da Cultura, agora Secretaria Nacional da Cultura. Teremos aí toda a disposição para que essa estruturação, essa reestruturação, melhor dizendo, do próprio Ministério da Educação e Cultura, atenda aos propósitos gerais da promoção da cultura no Brasil. E o mesmo eu digo com relação à educação. Muito boato foi espalhado, eu quero alertar aos ouvintes aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, sobre alguma interrupção em programas governamentais. É tudo mentira que tem sido propagada por militantes ideologicamente afinados com o antigo governo do PT, que propagam fatos que não têm nenhuma ligação com a realidade. Então, Pronatec, ProUni, FIES, todos os programas relacionados ao Ministério da Educação serão mantidos, ampliados e aprimorados. É o compromisso do governo Temer, que eu quero reafirmar como ministro da Educação e Cultura. Até aqui, depois que foi criado o Ministério da Cultura, o perfil sempre do ministro foi à esquerda, né? Social-democrata, ou centro-esquerda, ou mesmo de esquerda. A Secretária Nacional de Cultura, qual o perfil que deve ter? Primeiro, uma pessoa que tenha identificação e identidade com a área cultural, que
possa ter credibilidade para promover políticas relacionadas à cultura, que tenha vivência com a área e conhecimento com a área, efetivamente através de políticas públicas ou de uma atuação paraestatal relacionada com a promoção da cultura no Brasil. Então, para mim, são, vamos dizer, as características mais importantes que devem centrar ou definir aquela ou aquele que deve assumir a Secretaria Nacional da Cultura para que possa interagir com o meio artístico e cultural de todo o país. Cláudia Costin e Adriana Rates são os dois nomes que estão mais comentados na imprensa nesse momento. Quando vocês vão fazer o anúncio do nome dessa pessoa que vai ocupar o cargo de secretário nacional da Cultura? Bom, não há ainda definição, são dois bons nomes, os citados por você nesse instante, tanto da Adriana, que foi secretária de Cultura do Rio de Janeiro, como também da Cláudia Costin, que também ocupou esse cargo, salvo engano, no estado de São Paulo. Então a gente tem aí, ou foi na Prefeitura de São Paulo, pessoas muito qualificadas relacionadas com a área cultural e que têm capacidade administrativa, porque não adianta a gente ficar preso a uma estrutura de governo onde aqueles que ocupam aquela determinada função não tenham a condição efetiva de desenvolver o seu respectivo trabalho. Então a gente tem um espaço aí muito nobre, muito importante e relevante para que a gente possa ampliar a atuação na área cultural em todo o país. Como tem muita gente conhecida nesta crítica que se fez à extinção do Ministério da Cultura, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivan Lins, artistas, né, do cinema e da televisão, o senhor estava preparado para isso? Como é que vocês pretendem responder a essa crítica? E tem alguma, por menor que seja, possibilidade, no seu entender, de voltar ao Ministério da Cultura com essa repercussão do fato que houve? Porque os outros ministérios que foram extintos, fundidos, não teve uma repercussão tão grande quanto da cultura. Bom, primeiro meu respeito a Ivan Lins, meu respeito a Gilberto Gil, meu respeito a Caetano Veloso, são todos artistas de nome nacional e de peso até internacional. São expressões e valores artísticos, culturais muito grandes para o Brasil, que eu quero aqui reverenciá-los. Agora, para mim, a discussão não é tão somente no campo da preservação ou não de um ministério que possa cuidar da cultura do Brasil, porque a rigor hoje o que se tem é um ministério que não funciona, burocratizado, com um endividamento de resto a pagar do exercício anterior de mais de R$ 1,5 bilhão de reais, que corresponde a mais da metade de todo o orçamento para o ano de 2016. Então, entre ter um ministério que não funcione e uma Secretaria Nacional que atenta e atente para a cultura, que funcione e justamente responda às demandas da área cultural do Brasil, eu prefiro a segunda opção. Então o Brasil precisa levar em consideração que a questão dos símbolos de um título de ministro necessariamente não significa que as políticas públicas para a área cultural serão efetivamente as mais eficazes e eficientes e poderão promover, inclusive, artistas novos, emergentes, ou artistas consagrados como os que você acabou de mencionar. Há um certo temor e há um certo receio nesse instante, mas se você for racional e analisar com a razão, evidentemente você vai chegar à conclusão de que o mais importante é que haja por parte do governo compromissos públicos de que as políticas relacionadas com as áreas culturais e educacionais sejam efetivamente transformadoras, que é a nossa missão e o nosso desejo. Só para fechar essa questão do Ministério da Cultura, o senhor falou que a Lei Rouanet permanece como a principal fonte de financiamento da cultura. Passa por algum tipo de revisão para quem vão os recursos? Uma crítica que existia é que o tamanho do artista definia o tamanho do recurso, né? Quanto mais conhecido, mais eles entravam com pedidos de financiamento, e muitos, inclusive, para realizar mega shows, né? Artistas que poderiam captar esse recurso de outra forma, segundo a crítica que havia no passado. Muda alguma coisa nesse sentido?
O que muda é o caráter de ampliar a transparência e a democratização no acesso aos recursos da lei Rouanet. Eu acho que quando você tem transparência, quando você tem acesso à informação, quando você estabelece políticas públicas de incentivo a uma área cultural, por exemplo, com esses princípios, evidentemente você faz com que essas políticas públicas sejam mais respeitadas e acatadas pela própria opinião pública. Quando você age no subterrâneo, no esconde-esconde, isso enseja interpretações muitas vezes enviesadas ou até negativas da própria ação de promoção da cultura por parte de um ministério ou de uma secretaria nacional. Então, o nosso propósito, objetivo é transparência, democratização de acesso e promoção da cultura ampla, plural, desde o norte, passando pelo nordeste, centro-oeste, sudeste, indo até a região sul do país, que é muito rica culturalmente e que precisa ser valorizada. A gente não pode ter um eixo que seja o eixo dominante da cultura brasileira. O Brasil é vasto, múltiplo e diversificado do ponto de vista cultural também. E precisa atentar para esses aspectos para que a gente possa ter uma cultura que represente efetivamente a identidade cultural brasileira. Estamos conversando com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, vamos lá. Educação. O senhor já determinou aí uma varredura nos atos dos últimos 30 dias do ex-ministro Aloísio Mercadante. Qual o objetivo disso? Qual é a desconfiança do governo? Bom, eu não tenho desconfiança. Eu tenho a necessidade de esclarecer os atos praticados, até porque eu fui alertado pela própria Advocacia Geral da União, no próprio Ministério da Educação, de que alguns atos ferem, vamos dizer, o rito legal. Então, eu quero realmente me convencer de que esse alerta que foi feito pela AGU procede e, se proceder, evidentemente, que a gente vai revisar, vai anular ou alterar qualquer ato que, porventura, fira dispositivo constitucional ou legal. Então, nosso propósito não é fazermos uma caça às bruxas, ou muito menos fazer um revisionismo dos atos praticados pelo ex-ministro ou a gestão anterior, ou as gestões anteriores. É dar transparência e fazer com que o Ministério da Educação atue em absoluta sintonia com a legislação brasileira. Bom, a questão do Conselho Nacional de Educação, são 24 membros, houve uma troca de cadeiras aí de 12 membros, estava marcada para julho e foi antecipada. Esse é um ato que o senhor pretende revisar? Eu pedi a interpretação da AGU, que é a Advocacia Geral da União, no âmbito do próprio Ministério, e devo receber um posicionamento, um relatório hoje. Dependendo do relatório, se porventura indicar de que o procedimento não foi eticamente e legalmente o adequado, evidentemente que a gente vai revisar. Quais são os principais programas do Ministério na questão de educação com relação à ideologia, né? Porque tem muita gente que diz o seguinte, que da forma como estava montado o Ministério, né, havia uma ideologização das escolas no Brasil. O que o senhor pretende fazer nessa área? Eu acho que o princípio geral é de que a educação ela não pode ter ideologia, não pode ter partido. Eu não posso fazer com que haja preponderância do ideário daquilo que eu acredito. A educação ela enseja uma visão ampla, plural da sociedade. À medida que você estreita e torna mais sectária, evidentemente que você limita o aprendizado dos alunos, que precisam conhecer o mundo, conhecer a amplitude do aspecto cultural, do aspecto total em termos de conhecimento, da verdade a mais ampla possível em termos de conhecimento. Então, a diretriz que a gente sempre coloca e vai estar presente em todas as políticas públicas relacionadas à educação pública no Brasil e à educação como um todo, é justamente isso, amplitude, pluralidade e não sectarismo e ideologização de qualquer segmento da política educacional brasileira. Quando o senhor se reúne com os reitores das universidades federais, que assinaram inclusive uma carta pedindo a permanência de Dilma Rousseff, falando que era golpe o que estava em andamento, né, e dizendo que iam criar dificuldades, dava a entender isso, né, para um futuro ministro da Educação?
Eu não acredito, sinceramente, que reitores comprometidos, sérios, com a educação pública superior, possam ter essa postura. Muito pelo contrário, eu acho que a disposição de qualquer servidor público, ainda mais um professor universitário e um reitor, que tem uma responsabilidade enorme na formação acadêmica de profissionais de ensino de nível superior, de que eles terão um compromisso com o Brasil. Eu não faço nenhuma ação no sentido de promover engajamento político para linha de pensamento, linha de posicionamento político que eu adoto, mas sim um engajamento em defesa da educação. Como eu já disse, a educação não tem partido, a educação não tem ideologia, a educação tem que ser praticada para prover e atender a necessidade das crianças, dos jovens, adolescentes, de toda a população. E assim sendo, eu acredito sinceramente na boa vontade, no bom senso dos reitores, e eles todos estarão engajados, independentemente de posição política, nesse objetivo maior, que é servir a educação do nosso país. Tá, mas o senhor pretende ter uma reunião com todos os reitores de uma única vez? Vai conversar com eles separadamente? Como é que vai funcionar? Teremos uma reunião com todos os reitores, brevemente. Essa semana eu devo definir o nome daquele que cuidará justamente do relacionamento do Ministério da Educação, que será o secretário nacional de ensino superior para as universidades, a CESU, e universidades públicas, e logo nós marcaremos uma reunião com a associação que reúne todas as reitorias, os reitores de todo o Brasil. Há alguma orientação para que esses novos nomes a serem anunciados no Ministério da Educação sejam nomes femininos, para compensar um pouco esse início de governo tumultuado que não tinha nenhuma mulher no primeiro escalão? Desculpa, não entendi a pergunta. Não, há alguma orientação para que os nomes a serem anunciados sejam nomes femininos, já que deu essa confusão toda de não ter nenhuma mulher no primeiro escalão, no primeiro momento? Não necessariamente. Evidentemente que sempre quando você possa agregar mulheres, eu pelo menos tenho um hábito e até uma tradição de trabalhar com muitas mulheres. A minha equipe agora, minha chefe de gabinete é mulher, minha assessora de imprensa é mulher, minha secretária executiva é mulher, que é a segunda na pasta, considerada vice-ministra, para fazer uma analogia com a posição que ela ocupa, e a presidente do INEP, que eu anunciei no dia de ontem, é também uma mulher. Então, tanto quanto possível tiver mais mulheres na equipe, melhor. Mas não é uma coisa que necessariamente tem que ser seguida à risca. Eu acho que a gente precisa ter gente competente. E tem muitas mulheres competentes que devem estar se engajando cada vez mais nas equipes ministeriais do governo Temer. A UNE está na linha de frente dos movimentos pró-Dilma, né, e acusando o governo de golpista. A todo momento se fala essa situação. O senhor se reúne com a UNE, o senhor está aberto a se reunir com a UNE, que é uma das entidades nacionais, junto com as unidades estaduais de estudantes, né, as uniões estaduais de estudantes, que criticam e chamam o atual governo de golpista? Eu estou aberto para me reunir com qualquer segmento, qualquer entidade representativa da sociedade, inclusive com a UNE. Não tenho nenhuma dificuldade, o nosso objetivo é servir ao Brasil. E quando a gente quer servir ao Brasil, a gente não pode agir de forma sectária. Se existem posicionamentos sectários e, como é que eu posso dizer, mais radicais, a gente não pode alimentar isso. Muito pelo contrário, a gente tem que ter uma disposição para o diálogo, para a conversa, e é essa nossa linha de conduta que a gente vai seguir dentro do Ministério da Educação e Cultura. Ministro, vários ministros que estão assumindo com o senhor na última semana estão anunciando projetos de curto prazo. Qual é o projeto de curto prazo do Ministério da Educação? Bom, eu devo anunciar aí os projetos aí mais prioritários e que estarão numa linha de maior foco para os próximos meses, num prazo máximo de 30 dias. Porque primeiro eu devo conhecer, e estamos nos reunindo para conhecer, todo o quadro que foi legado a partir do governo anterior, em termos de condição de execução do orçamento, execução dos principais projetos que eu já disse
que é propósito e objetivo do governo Temer de mantê-los, como, por exemplo, Pronatec, ProUni, FIES, entre outros. Então, depois de fazermos esse levantamento completo de como anda e em que estágio se encontra cada um desses projetos, a gente vai se posicionar com relação a outros projetos que possam ser agregados em caráter prioritário para a gestão de 2 anos e meio até o final do governo Temer, provavelmente com a aprovação do impeachment da presidente Dilma no seu julgamento final no Senado. As inscrições do Enem são mantidas para 20 de maio. Continua tudo mantido. Todo o calendário do Enem está mantido. Inclusive, quando fizemos a definição bem rápida e célere da Maria Inês Fini para presidir o instituto que cuidará e cuida do Enem, que é o INEP, fizemos justamente com esse propósito, para que não haja solução de continuidade, não haja nenhuma interrupção no calendário do Enem, que interessa a milhões de estudantes brasileiros em todo o Brasil. Algum risco, porque essa também é uma acusação que vem da oposição, de privatização da educação hoje nas mãos do governo federal? Como é que vocês vão atuar em conjunto com a iniciativa privada? O que o senhor está pensando sobre isso? Porque, afinal de contas, sempre que se fala em educação, se pensa no Estado comandando todo o processo, mas tem gente no seu partido, inclusive, que fala em privatização. Isso é mais, eu digo, a temática de parte da esquerda radical que fica com essa tese de privatização. Não tem nada disso. A gente vai fortalecer o ensino público de qualidade, garantindo acesso a crianças desde a educação infantil, ensino fundamental e médio, técnico e ensino universitário de qualidade. Esse é o nosso propósito. Nós já alcançamos um relativo e importante grau de universalização do acesso ao ensino no Brasil, precisando agora garantir e ampliar a qualidade da educação, principalmente a educação pública. E se algo cresceu no campo do ensino privado, cresceu durante os governos do PT. E as universidades privadas cresceram e ampliaram muito a sua participação no que se refere à questão do ensino superior. Eu não vejo nada de mais nisso, mas essa crítica é absolutamente infundada e é apenas mais uma crítica política e menor daqueles radicais que realmente não se conformam com a situação atual de mudanças profundas com o governo Temer. Dona Maria José, nossa ouvinte, está perguntando o seguinte: o filho dela está no exterior nesse momento, no Ciências Sem Fronteiras, está na Austrália, né, e está atrasado o repasse de recursos para o Ciências Sem Fronteiras. Quando o senhor entende que pode regularizar essa situação? Porque, segundo ela, o filho dela está passando dificuldades e imagino que outros também estejam com essa dúvida aí. Bom, nós pedimos um levantamento com relação ao projeto Ciências Sem Fronteiras, melhor dizendo, e logo a gente deve ter uma definição não só do quadro, do passivo do projeto, mas também da atualização dos pagamentos que estavam atrasados desde o final da gestão anterior. Tá. Paulo Ricardo, Danilo e Heitor, tem mais outros. Tem várias perguntas aqui também, ministro, em relação ao FIES, né, que o pessoal está com medo de perder aí, porque está muita gente com dificuldade nesse momento, né, de pagar o financiamento ou inclusive de encontrar o financiamento. Bom, é o que eu disse, o reforço e o propósito do Ministério da Educação é justamente de fazer com que a gente possa ter a ampliação, aprimoramento do FIES. E pode ter certeza de que esse é o nosso objetivo central. A gente deve mergulhar em profundidade para que a gente possa dimensionar justamente como fazer essa ampliação de acessibilidade, de acesso ao FIES, de forma a atender essas demandas todas reprimidas que ainda existem. É uma limitação, é verdade, de cursos que podem ser contemplados, e o nosso objetivo é fazer sempre com que mais e mais estudantes brasileiros tenham acesso ao FIES, que é um programa importante que será preservado na nossa gestão. Eu peço desculpa a você, mas infelizmente eu estou com o tempo aí estourado, vou ter que ministro, nós queremos agradecer. Encaminhar para o Ministério nesse instante. Claro.
Nós queremos agradecer ao senhor aí, lhe desejar um bom dia de trabalho, obrigado por responder a todas as perguntas, né? Realmente a gente já estava aí com um tempo bastante grande em função até da combinação que a gente tinha feito, algo em torno de 15 minutos, já estamos aí com quase 25 minutos de entrevista. Ministro Mendonça Filho, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, um abraço, bom dia aos ouvintes de Porto Alegre e da região metropolitana aí de Porto Alegre.